Essa questão aqui tem uma casquinha de banana. Para que serve essa casca de banana? Isso aqui é uma casca que a banca deixou para você escorregar aqui. Tem uma armadilha aqui nesse enunciado e você vai escorregar nela. Pois é, uma coisa é ensinar matemática, outra coisa é proteger o aluno das maldades que vão na cabeça de um professor da banca. Esse tipo de questão cai todo ano na EPICAR. São questões que envolvem regra de 3 composta. Sempre assim, você tem tantas pessoas trabalhando tantas horas por dia, durante tantos dias, vão fazer um serviço, aí quando chega na metade do caminho, mudou o número de pessoas, mudou o número de horas, etc. Ele quer saber quanto tempo demora para terminar o serviço. Olha só, isso aqui, com regra de 3 composta, é muito simples a solução. Você vai formar uma tabelinha com essas informações aqui, você vai ver quais são as grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Quem for inverso, você vai inverter, vai multiplicar tudo e vai achar a resposta. Você faz isso no automático, sem pensar. Eu não gosto de fazer desse jeito, porque às vezes aparece algum tipo de informação para te confundir. No caso desse problema, a informação para te confundir é essa aqui. Esses 7 dias não vão servir para nada. Estão aí para enfeitar. Se você tentar usar isso aqui na resolução do problema, você vai errar. E tem outra que é a própria casca de banana, que é isso aqui, ó. 2 vezes mais produtivo, tá? Bom, eu não gosto de fazer desse jeito com essa tabela da regra de 3 composta. Eu gosto de resolver esse tipo de problema usando o bom e velho raciocínio matemático. Como é que é esse raciocínio? Você tem que encontrar 2 medidas de trabalho. Primeiro, uma medida do trabalho total. Por exemplo, digamos que o trabalho total seja confeccionar 300 camisetas. E você vê também qual é a medida do trabalho que uma pessoa faz em 1 hora. Então, comparando essa medida, trabalho total, com essa aqui, o trabalho que uma pessoa faz em 1 hora, você pode descobrir qual o número total de horas, ou de pessoas, ou das duas coisas para resolver o problema, né? Então esse trabalho total, ele pode ser dado assim em quantidade, 300 camisetas, construir um determinado número de sapatos, ou qualquer outra coisa. Agora, tem situações em que você não pode medir o trabalho total em unidades. Por exemplo, nesse problema, o trabalho total não é um número de unidades. O trabalho total é cortar uma grama. Olha aqui. Tem que aparar a grama dos jardins. Isso é o trabalho total. Por exemplo, construir um muro, fazer uma casa. Então você não pode dar um número para aquele trabalho total. Nesse caso, a gente usa um outro método. A gente chama o trabalho total de T. E o trabalho que uma pessoa faz em 1 hora, você vai chamar de 1 homem-hora. Não é homem por hora, não. É homem vezes hora. Isso aqui é uma unidade que representa qual é o trabalho que um homem faz durante 1 hora. E aí você vai tentar calcular quantos homens-hora você precisa para fazer esse trabalho. E aí você resolve a questão. Claro, vou mostrar como é que faz aqui nesse exemplo dessa questão. A vantagem de fazer desse jeito aqui, com raciocínio matemático, é que você não cai em armadilhas como essa aqui, né? Essa aqui não, essa aqui é danada. Essa aqui vai fazer armadilha para qualquer um. Foi mó sujeira da banca colocar isso aqui. Calma, no final eu mostro isso. Então vamos ao enunciado. Nos preparativos da festa de 60 anos da EPICAR, um grupo A, composto por 6 soldados, trabalhando 6 horas por dia, contava com um prazo de 7 dias para aparar a grama dos jardins, utilizando todos os componentes o mesmo tipo de equipamento. Já que outros setores da escola necessitavam também de reparos, no final do 5º dia, quando apenas 75% do gramado estava cortado,
Alguns soldados foram remanejados e um novo grupo B se formou. Esse grupo B, cuja quantidade de soldados corresponde a 1/3 do grupo A, dispôs-se a acabar de aparar a grama dos jardins, aumentando a carga horária diária em 33 1/3% e utilizando equipamentos 2 vezes mais produtivo. Ó o erro de concordância aqui, meu filho. Ó, isso tem que concordar com isso. Equipamentos produtivos. Supondo que todos os equipamentos tiveram perfeito funcionamento e aproveitando sua capacidade máxima, é correto afirmar que o grupo B concluiu a tarefa, o quê? Após o prazo previsto de 7 dias, em 10 horas, em 8 horas, um dia antes do prazo previsto. Tá bom, vamos resolver isso aqui usando raciocínio matemático. Olha só, eles começaram o trabalho com um grupo que ele chamou de grupo A. Esse grupo tinha 6 soldados trabalhando 6 horas por dia. Tá, então começaram 6 soldados trabalhando 6 horas por dia. O grupo inteiro, né? Observe que o trabalho todo não pode ser medido em unidades, que nem aquelas 300 camisetas, né? O trabalho todo é o quê? Cortar a grama do jardim. É uma coisa só. Nesse caso, eu recomendo que você calcule a quantidade de homens-hora. Então, olha aqui. A cada dia de trabalho, nós temos um trabalho total de quantos homens-hora? 6 soldados trabalhando 6 horas por dia, você tem um total de 6 vezes 6. Quer dizer, você tem 36 homens-hora. Isso aqui é a quantidade de trabalho realizada por dia. Claro, 6 pessoas trabalhando por 6 horas, dá isso aqui. É só você multiplicar. Então, a cada dia, esse aqui é o trabalho realizado. Bom, aí ele falou que ao final do quinto dia, então, esse grupo trabalhou durante 5 dias nesse ritmo aqui. Qual é o trabalho realizado em 5 dias? Essa quantidade de trabalho multiplicado pelo número de dias, 36 vezes 5, isso aqui dá 180 homens-hora. Portanto, ao final do quinto dia, esse grupo realizou essa quantidade de trabalho aqui, medida em homens-hora. Agora, ele falou que o trabalho realizado até então foi apenas de 75% do gramado. Ou seja, essa quantidade de trabalho corresponde a 75% do trabalho total. 75 é 3/4, né? Quanto é que falta? Olha, se 75% do trabalho corresponde a 180 homens-hora, ficam faltando os outros 25% para terminar o trabalho, né? E quanto que dá isso em homens-hora? Olha aqui, falta 1/3. Falta 1/3 desse valor, né? 1/3 desse valor. Então vai estar faltando 1/3 desse valor aqui. Quanto que vai dar isso? Faltam, isso aqui dividido por 3, faltam 60 homens-hora. Então isso aqui corresponde, na verdade, a uma fração do gramado todo que tem que ser cortado, né? Claro, falta a 4ª parte do gramado. Pronto, eles cortaram 3/4, falta 1/4, que corresponde a 60 homens-hora. Então, faltam 60 homens-hora. E esse trabalho, que a gente pode medir esse trabalho desse jeito, 60 homens-hora, ele vai ser executado pelo grupo B. Então, o grupo B tem que realizar um trabalho que vai ser igual a 60 homens-hora. Vou colocar aqui. Só que agora não são mais 6 soldados trabalhando durante 6 horas. São quantos soldados? Ele falou aqui que nesse grupo B, a quantidade de soldados correspondia a 1/3 do grupo A. Olha, o grupo A tinha 6 soldados, agora o grupo B tem 1/3 disso. Então, são quantos soldados? São 2 soldados apenas. Bom, além disso, a carga horária diária foi aumentada em 33 1/3%. O que quer dizer 33 1/3%, hein? 33 1/3. Claro que você sabe que isso aqui é a mesma coisa que 0,333 reticências, que em termos de fração isso é igual a 1/3.
Então, aumentar 1/3 é a mesma coisa que dar um aumento em porcentagem de 33,1%. Tá, então, o número de horas de trabalho foi aumentado em 1/3. Quantas eram as horas de trabalho? 6 horas. E quantas vão ser agora? Você vai ter 6 mais 1/3 de 6. 1/3 de 6 são 2 horas. Então, são 8 horas diárias de trabalho. 8 horas. Então, esses dois soldados trabalhando durante 8 horas por dia, qual é a quantidade de trabalho que eles vão realizar em um dia? 2 vezes 8 são 16 homens-hora? Não, calma aí, tem uma informação para adicionar aqui, ó. Utilizando equipamentos 2 vezes mais produtivos. Quer dizer, como esses equipamentos são 2 vezes mais produtivos, a quantidade de trabalho que uma pessoa faz por hora é o dobro. Então, o número de homens-hora que vai ser executado por dia não vai ser 2 vezes 8, vai ser 2 vezes 8 vezes 2, porque você tem aqui esse dobro. Então, utilizar equipamentos 2 vezes mais produtivos equivale a trabalhar o dobro do número de horas ou então ter o dobro do número de pessoas. Mas você não tem nem o dobro de horas nem o dobro de pessoas. Você tem o dobro de produtividade. Quer dizer, o trabalho que você vai executar aqui, você ainda vai multiplicar por 2, porque é 2 vezes mais produtivo. Então, o que vai dar isso? Número total de homens-hora trabalhados por dia é 2 vezes 8 vezes 2. 2 vezes 8 vezes 2 dá 32 homens-hora. Então, isso aqui é a quantidade de trabalho que é realizada por dia por essa equipe. E quanto falta para terminar o trabalho? Falta isso aqui, ó. Aqui é homens-hora, né? Botei hora, homens-hora. Então, cada dia de trabalho são realizados 32 homens-hora. Faltam 60 homens-hora para terminar. Então, qual é a conta que eu vou fazer? Saber quantos dias? Saber quantos dias você vai dividir esse trabalho por esse trabalho. Você vai saber o número de dias, porque isso aqui é o trabalho em um dia. Quantos dias você precisa para trabalhar isso? Então a conta que você vai fazer é 60 dividido por 32. Isso aqui é o número de dias. Isso aqui dá para simplificar por 4, vai ficar 15 sobre 8. 15 oitavos do dia. 15 oitavos do dia, isso aqui dá quase 2 dias, né? Um pouco menos de 2. 15 oitavos é a mesma coisa que 1 mais 7 oitavos. Quer dizer, isso aqui seria um dia de trabalho e mais 7 oitavos de um dia. Isso aqui seria quantas horas? Se são 8 horas de trabalho por dia, 7 oitavos seriam mais 7 horas. Então ele iria demorar ao todo quanto? 5 dias, que já tinha começado o grupo A, né? E mais esse período aqui, que deu um dia mais 7 oitavos do dia. Quer dizer, mais um dia, mais 7 horas. Então, 6 dias e mais 7 horas de trabalho. Esse é o prazo total que foi usado para cortar a grama. A previsão inicial era de 7 dias. Observe que a gente não usou para nada esse 7 aqui. Esse 7 não entrou na conta. Isso aqui foi usado só para efeito de comparação, né? Para saber se ele terminou antes do prazo ou depois do prazo. Mas esse prazo mesmo, ele não entrou nas contas. Então vamos ver as respostas. 6 dias mais 7 horas. Tá, então é correto afirmar que o grupo B concluiu a tarefa. Ó, ele tá falando sobre o trabalho do grupo B, tá? O grupo A, já aqueles 5 dias lá, já contou. Ele quer saber do grupo B. Tá, então ele concluiu a tarefa após o prazo previsto de 7 dias? Não. Conseguiu terminar antes dos 7 dias, né? Faltou 1 hora para completar 7 dias. Em 10 horas de trabalho, não. Na verdade, ele trabalhou quantas horas aqui? 8 horas desse primeiro dia, mais 7 horas. Foram 15 horas ao todo. Então, não foram 10 horas. Em 8 horas de trabalho, não. Um dia antes do prazo previsto, não. Terminou antes do prazo previsto. Mas não foi um dia antes do prazo previsto. E agora, nenhuma das 4 respostas serve. O que está errado aqui? Aí que entra em jogo a casca de banana. Olha só. Isso aqui é sujeira e realmente não tem como a gente
ensinar numa aula de matemática qual é a maldade que vai por dentro da cabeça de um professor, de uma banca, que quer eliminar candidatos. O que quer dizer 2 vezes mais produtivo? Ele considerou que 2 vezes mais é isso aqui, 2 vezes mais uma vez. Ele considerou isso aqui como sendo 3 vezes. Tá certo isso? Você fala desse jeito? Quando você quer falar que uma coisa é o triplo, você fala que é 2 vezes mais? E quando você quer falar que uma coisa é o dobro, você fala o quê? Que é 1 vez mais? 1 vez mais. É assim que se fala em português? Olha só. Isso aqui é português, é a linguagem cotidiana. Quando você coloca uma formulação matemática, você tem que tornar o seu enunciado preciso para não deixar margem à dúvida. Mas aqui ele, de propósito, ele deixou margem à dúvida e ainda por cima ele falou de um jeito que ninguém fala. Você, quando quer falar que alguma coisa é o triplo, você fala que é 2 vezes mais? Calma aí, deixa eu resolver isso aqui considerando o triplo. Poxa vida, o cara falou 2 vezes mais para dizer que é o triplo. Aí já não é nem mais casca de banana, né? Eu vou dizer que é 2 vezes mais para fazer que é o triplo. Aí fazendo desse jeito, 2 soldados 8 horas com uma produtividade 3 vezes maior, o número de homens-hora por dia vai ser 2 vezes 8 vezes 3. Isso vai dar 48 homens-hora por dia. E você tem que fazer o trabalho de 60 homens-hora, que é para terminar lá o gramado, né? Quantos dias são necessários? Divide. 60 homens-hora vai dividir por 48 homens-hora e você vai saber o número de dias. Isso aqui dá para simplificar por 12. Vai ficar 5 sobre 4. 5 quartos de um dia, isso aqui é 1 mais 1 quarto. 1 mais 1 quarto. Então você tem um dia. Quanto que é 1 quarto de um dia? Se você está considerando dias com 8 horas de trabalho, esse 1 quarto corresponde a 2 horas, né? Então essa equipe B, para terminar, ela vai levar um dia, que são 8 horas, e mais uma fração do segundo dia, vai dar um total de 10 horas. Então, a equipe B concluiu a tarefa em 10 horas de trabalho. Essa é a resposta do gabarito. Letra B de bravo. Mas olha só, quem foi que falou que 2 vezes mais é o triplo? Ninguém fala desse jeito. Falar desse jeito só existe na cabeça desse professor. Não, não é assim que se fala no Brasil, não, professor. Olha aqui, cachorros têm 2 vezes mais neurônios que os gatos. Olha aqui, 530 milhões contra 250 milhões, é o dobro. Pesquisa mostra que as mulheres trabalham 2 vezes mais que os homens. Olha só, 20,9 horas contra 11,1 horas. O que aconteceria se a Terra girasse 2 vezes mais rápido? Olha aqui, duplicasse. Receita de turismo cresce 2 vezes mais que turismo. Olha aqui, o dobro. 2 vezes mais é o dobro. Ah, essa eu quero ver. Confie na opinião de quem tem 2 vezes mais pés que você. Quero ver agora. Dá pra ele um cão ET de 6 patas, então? Olha aqui, Samsung vendeu quase 2 vezes mais do que a Apple. Olha aqui, o dobro. 22% contra 11%. Serra tem 2 vezes mais presos do que a capacidade. Dobro. Olha aqui. 2.600, 1.300, é o dobro. Chega disso. Você não vai falar desse jeito. Fale direito. Quando você quiser falar que alguma coisa é o dobro, fale 2 vezes mais. Você não vai falar 1 vez mais. A menos que você queira ter sérios problemas de relacionamento com as pessoas, ou então se você quiser ser um espanta-mulher. Então a resposta correta, por causa da sujeira da banca, é a letra B de bravo. É, também pode ser B de bosta.